E hoje vamos falar sobre transformações trigonométricas relacionadas a seno e tangente, tá bom? Relacionadas a seno e tangente. Só queria saber de vocês aí se está tudo ok, meu áudio, estão vendo minha tela? Então podemos continuar. Quando a gente tem a soma do seno de arcos, a gente vai lembrar da soma de cosseno de arcos, certo? E para lembrar da soma de cosseno de arcos, a gente pode pensar o seguinte. Olha só, eu tenho aqui seno de A mais B. Eu poderia colocar, já que eu tenho aquela relação que o cosseno está defasado de 90 graus, ou seja, ele no círculo trigonométrico, né? Você pensar aqui, o seno ele está aqui 90 graus à frente do cosseno, então eu coloco aqui π sobre 2 menos o meu ângulo, certo? Porque ele está 90 graus à frente. Beleza, como ele está 90 graus à frente, e esse menos aqui, vocês sabem que ele me desloca para a direita, né? Então essa função aqui ela estaria correta. Então se eu aplicar esse sinal aqui ó, de menos em cada um dos termos, ficaria menos A e menos B, certo? Aí eu agrupo isso aqui, ó, π sobre 2 menos A e coloco menos B. Para que eu estou fazendo isso? Só para a gente fazer a demonstração. Porque agora eu tenho cosseno de A, ó, cosseno de, vamos supor, x menos B. E na expressão de cosseno, eu sei que a expressão de cosseno é cosseno do primeiro, no caso seria cosseno de x, vezes o cosseno de B, né? Como o sinal é ao contrário, então ficaria mais o seno de x vezes o seno de B. Não é isso? Então, quando eu faço isso, o x aqui é π sobre 2 menos A. E o x aqui é π sobre 2 menos A. Então, ó, o seno de A mais B, como eu sei que π sobre 2 menos o ângulo é o seno desse próprio ângulo, olha só, o cosseno disso aqui, que está defasado, é o próprio seno de A. Né? Então, isso aqui seria seno de A vezes o cosseno de B, mais isso aqui está defasado, né, em π sobre 2. Então, isso aqui seria cosseno de A. Então, ó, ficaria seno de A vezes cosseno de B, seno de B, cosseno de A. Fica bem mais fácil de identificar essas expressões quando a gente cria aqueles termos para decorar, né? A gente vai lá, essa explicação aí para a nossa soma de arcos, e vamos falar sobre o seno da diferença de arcos. Então, o seno da diferença, eu poderia falar que em vez de é o seno de A mais menos B, ou seja, é o seno de A mais um ângulo negativo, certo? Perguntaram aí, ó. Então, essa regra é universal, né, que serve para os dois. Sim, essa regra serve para os dois. Por quê? Porque ambos estão defasados em 90 graus. A gente tem uma expressão aí no capítulo passado que fala isso, tá bom? Eu posso lembrar depois para vocês. Aí, olha só. Se eu tenho seno de A menos B, é seno de A mais o seno de menos B. Então, quando eu tenho essa expressão, olha só, o cosseno ficaria, né? Já que é o seno de A vezes o cosseno de menos B mais o seno de menos B vezes o cosseno de A. Se eu for lembrar sobre a função par e função ímpar, o cosseno de menos B é igual ao cosseno de B. E o seno de menos B é igual ao menos seno de B, porque o cosseno é uma função par e o seno é uma função ímpar. Né? Como o cosseno é uma função par e o seno é uma função ímpar, esse sinal aqui ele sai para fora e o cosseno de menos B é igual ao cosseno de B. Né? Então aí a gente pega, ó, fica seno de A cosseno de B. Esse menos vem aqui para frente, fica menos, olha aqui,
seno de B, cosseno de A. Então, seno de A menos B é essa expressão aqui. Seno de A, cosseno de B, menos seno de B, cosseno de A. Você fala, Juan, mas fica muito difícil de decorar. Mas dá um sinalzinho só com a mão aí no nosso... Quem conseguiu decorar a expressão de ontem? Só levanta a mão aí. Então, ó. Então, com o funk da expressão de ontem, vocês conseguiram decorar a expressão, né? Bem facinho de decorar, né? Coça, coça, senta, senta, bota o sinal ao contrário. E pronto, e acabou. A gente já decora a expressão. No seno, ele vai ser bem mais prático. Quem não conseguiu... Ixi, pensando, quem não conseguiu faz o quê? Então, vou voltar lá para a gente voltar a revisar essa partezinha para a gente lembrar. É só para lembrar da expressão, né? Para lembrar da expressão, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem o cosseno de A mais B, né? Para decorar só. Então, só para a gente decorar. Ficaria cosseno de A, que é cossa, cossa, né? Então, cosseno de B. Depois vem o seno. Seno de A, seno de B. E depois que eu fiz o cosseno e o seno, eu preciso lembrar do sinal. Ele fala, coloca o sinal ao contrário, né? Bota o sinal ao contrário. Então, se aqui é positivo, o sinal ao contrário vai ficar o quê? Vai ficar negativo. E a mesma coisa vai valer quando tiver o cosseno de A menos B. Para a gente decorar, fica assim, né? Então, ficaria cosseno de A vezes o cosseno de B mais seno de A vezes o seno de B. Por quê? Porque a gente coloca o sinal ao contrário, né? Se a gente lembrar aí da nossa expressãozinha, é coça, coça, senta, senta, bota o sinal ao contrário. Beleza? Então vamos continuar. Espera aí, gente. Vamos continuar. Aí a gente tem, então, ontem foi funk, né? Hoje a gente vai recitar, né? Hoje é os casais apaixonados aí, chegando em 12 de junho, então vamos lá, vamos recitar. Todo mundo comigo prestando atenção na simétrica aí desse poema. Ó. Na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Pronto. Então, com essa expressãozinha, a gente consegue lembrar da expressão. Ó. Na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E o sinal continua o mesmo, porque na outra lá, que tem o sinal ao contrário, que a gente coloca o sinal ao contrário. Certo? Então, ó, seno A, cosseno B, cosseno A. Para as duas expressões, a mesma coisa, só vai trocar o sinal. Quando aqui é positivo, aqui continua positivo. Quando aqui é negativo, aqui continua negativo. Então, vamos fazer uns exemplos. Olha só. Eu quero mostrar que o seno de x mais π sobre 2 é igual ao cosseno de x. E para mostrar isso, o que eu preciso fazer? Eu vou aplicar a regra, né? Então, ficaria seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A. Né? Então, ó, seno de A seria seno de x, vezes o cosseno de B, cosseno de π sobre 2, mais o cosseno, ou o seno, né, de π sobre 2, vezes o cosseno de x. Então, ó, quando a gente substituir aqui,
Olha só aquela relação que a gente está falando. O cosseno de π sobre 2 é cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 graus é zero. Então, isso aqui tudo zero. O seno de π sobre 2 é 1. Então, seno de x mais π sobre 2 é igual ao cosseno de x. Aí, já provamos a relação. Deu para entender aí, para quem teve dúvida no questão passada, como a gente chegou na expressão? Então, aqui a gente tem aqui que o seno de x mais π sobre 2 é igual ao cosseno de x. Calcular o valor de seno de π sobre 3 menos x, e ele dá aqui, ó, para seno de x igual a 2/3, e x pertence ao segundo quadrante. Então, a gente pode lembrar, aplicar a regrinha, né? Então, se a gente aplicar a regrinha aí, ficaria como? Ficaria seno de A mais B já está aqui, ó, a expressão, né, da gente. Como a expressão da gente já está aqui, o que eu posso fazer? Eu vou colocar aqui o seno de A, seno de π sobre 3, vezes o cosseno de B, né? Seno A, cosseno B, então cosseno de x. Como o sinal é negativo ali, continua o sinal negativo. Aí eu faço o seno de B, certo? Então, seno de x vezes o cosseno de A, cosseno de π sobre 3. Tá, eu sei quem é o seno de π sobre 3? Seno de π sobre 3 eu sei. Deixa eu pegar minha ferramentinha aqui. Acho que essa é melhor. Então, ó, seno de π sobre 3 eu sei. Esse aqui eu sei quem é. Pera aí, gente. Seno de π sobre 3 eu sei quem é. Seno de x eu sei quem é. Cosseno de π sobre 3 eu sei quem é. Então só tá me faltando esse cara aqui, ó. Cosseno de x. Como é que eu acho cosseno de x? Relação fundamental, certo? Olha só. Estão perguntando, por que o sinal é negativo agora? É a expressão que me deu. Certo? Ó, ele só pediu calcular o valor do seno de π sobre 3 menos x. Aí o exercício está pedindo ele negativo. Como aqui, ó, é negativo, ó, se aqui é negativo, aqui é negativo. Por quê? Mostrei lá na demonstração. Né? Então, vamos colocar aqui os valores. Eu tenho aqui, ó, seno de x, né, se eu lembrar, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, se eu fizer isso aqui, eu vou ficar com 2/3 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Continuando minha equação, eu tenho que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 2/3 elevado ao quadrado dá 4/9. Então, se eu fizer essa conta aqui, cosseno ao quadrado de x vai ficar 9/9 menos 4/9. 9 menos 4 dá 5, 5/9. Então, cosseno ao quadrado de x é 5/9. Então, cosseno de x, vou extrair a raiz quadrada disso, vai dar raiz de 5 sobre 3. Raiz de 5 dividido por 3. Essa é o meu resultado aqui. Deixa eu ver meu chat, como é que tá. Só para lembrar, gente, não precisa dar ok no chat com a presença não, viu? Beleza, então, ó,
Vamos pegar aqui só lembrar. Qual é o seno de π sobre 3? Seno de π sobre 3, 180 dividido por 3 dá 60. Então, é seno de 60. Qual é o seno de 60? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Qual o cosseno de 60? Que eu tenho ali, cosseno de π sobre 3. Dá 1/2, não é isso? Então, já tenho, ó, o seno de x eu já tenho aqui, então já tem todo mundo agora. Então, é só substituir, ó. Seno de π sobre 3, então raiz de 3, deixa eu colocar 3, raiz de 3 sobre 2, né? Vezes o cosseno de x. O cosseno de x é raiz de 5 sobre 3, menos seno de x. Seno de x é 2/3, vezes o cosseno de π sobre 3, que é 1/2. Então, vamos colocar aqui, eu vou colocar os números embaixo, tá? Então, embaixo do 3 aqui, que é o seno de π, tem o 2. Embaixo do 5 ali, tem o 3. A gente tem aqui, embaixo do 2, do seno, tem outro 3. E embaixo do 1, eu tenho o 2. Certo? Só colocando as frações aqui, gente. Então, ó, tem essa fração, vezes essa fração, vezes essa fração. E lembrando que aqui eu tenho uma raiz quadrada, aqui eu tenho uma raiz quadrada. E é isso. Então, ó, se eu fizer essa conta aqui, eu vou ficar com quanto? Raiz de 3 vezes raiz de 5 dá raiz de 15. Raiz de 15 sobre 6. Então, colocar 15 menos 2, certo? 2 vezes 1. E colocar tudo isso sobre 6. E lembrando que a gente tem aqui uma fração e tem aqui uma raiz. Então, é isso. Esse seria o resultado. Desculpa, fiz errado aqui. Raiz de 15 menos 2 sobre 6. Então, olha só. Fazendo essa conta, então, ficaria raiz de 15 menos 2 sobre 6. Ah, gente, outra coisa. Ele falou aqui que o ângulo do x estava no segundo quadrante. Então, como estava no segundo quadrante, o seno no segundo quadrante é positivo, só que o cosseno ele é negativo. Então, esse valor aqui, ó, vai ser negativo. Então, quando a gente multiplica aquele valor negativo, que é o raiz de 5 sobre 3, com esse primeiro termo, ele vai ficar negativo, viu? Muito importante. Por quê? Porque ele troca o sinal ao final da conta. A gente achou, só que ele falou que está no segundo quadrante. Aí, a gente tem aqui a expressão para a gente achar a tangente da soma de arcos. Para a gente achar a tangente da soma de arcos, o que a gente precisa fazer? A gente precisa lembrar que a tangente é o quê? É o seno dividido pelo cosseno, né? Então, se eu pegar aqui o seno e dividir pelo cosseno, eu vou ter seno de A mais B dividido por cosseno de A mais B. Seria tangente de A mais B. Só que o seno de A mais B é essa expressão aqui. Seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A. O cosseno de A mais B é cosseno de A, cosseno de B, seno de A, cosseno de B. E então a gente vai fazer essa divisão. Mas como é que a gente faz essa divisão? Aí complica, né? A gente vai dividir todo mundo por um termo em comum. No caso aqui, a gente está dividindo todo mundo por cosseno de A, cosseno de B. Olha só. Vamos com calma aqui. Por que eu vou dividir todo mundo por cosseno de A, cosseno de B? Porque quando eu fazer essa divisão, olha só, esse cosseno ele vai simplificar. Esse cosseno de A simplifica com esse cosseno de A. Esse cosseno de B simplifica com esse cosseno de B. Esse cosseno de A simplifica com esse cosseno de A. Olha como é que as coisas vão ficando mais simples.
E aqui a gente não tem nenhuma simplificação. Mas olha como é que fica simples. Ó. Seno de A dividido pelo cosseno de A, isso aqui é tangente. Então, ó, isso aqui tudo vira tangente. Vou ficar maiorzão. Isso aqui tudo vira tangente de A. Aqui, seno de B dividido pelo cosseno de B, isso aqui tudo vai virar o quê? Isso aqui tudo vai virar tangente de B. Aqui, quando eu divido tudo isso aqui, vai dar 1. Né? E quando eu divido essa segunda expressão aqui, o que vai me dar? Ela vai me dar, ó, tangente de A vezes a tangente de B. Então, é isso que a expressão me dá. Então, ó, fica bem simples quando a gente termina de fazer essa conta. Então, fica ó, tangente de A mais tangente de B dividido por 1 menos tangente de A vezes a tangente de B. Juan de Deus, como é que a gente faz, então? Lembrar da expressão para a gente aplicar. Olha só. Primeiro, eu fiz a tangente da soma e vamos fazer a tangente da diferença agora. Se eu quiser a tangente de diferença, a gente precisa entender uma coisa, ó, que a tangente de x ela vai ser igual a menos o valor da tangente de menos x. Porque a tangente de x vai ser um valor positivo e a tangente de menos x seria um valor negativo. Então, se eu fizer esse valor negativo, fica igual. Certo? Então, por essa analogia aqui, a gente tem que, como o valor da tangente de x vai ser igual ao valor da tangente de menos x, quando eu tiver aqui, ó, substituir a menos b, estou falando tangente de a mais a tangente de menos b. Mesma coisa que a gente, mesmo princípio que a gente utilizou lá do seno, né? A gente pega a expressão positiva e extrapola aí para a expressão negativa. Então, ó, a tangente de menos b vai ser menos a tangente de b. Então, aqui vai ficar com o sinal negativo da tangente de b. Aqui a tangente de menos b vai ser menos a tangente de b. Então, esse sinal que era negativo vai multiplicar esse sinal, vai ficar positivo. Beleza, então se aqui estava negativo, estava positivo, fica negativo e aqui. A única coisa que acontece com a tangente é trocar o sinal, igual nos outros. Certo? Então, ó, eu troco o sinal desse aqui e troco o sinal desse aqui. Fica bem claro essa mudança de sinal aqui na expressão da tangente. Então, olha só. Continuando aí, próximo do Dia dos Namorados, dos casais apaixonados, né? A gente já recitou um poema e vamos falar um outro poeminha aqui para a gente lembrar, né? Tem gente que ama, olha só que lindo. Tem gente que beija, olha aqui, ó. Tem gente que ama, tem gente que beija. Aquele suspiro apaixonado, tem gente que ama e beija, olha aqui. Então, gente, olha só. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tá vendo? A expressão aqui, ó, não pode esquecer desse Tem gente que ama e beija. Fica bem claro aí a nossa expressão de tangente. Lembrando que aqui tem uma fração, tá bom? Aqui tem uma fração, por isso dá essa pausa. Então, essas são as expressões aí para a gente decorar, para a gente aplicar nos nossos problemas. O que é importante não é aqui para a gente que está preocupado em aprender as questões para aplicar no vestibular, não é saber de onde veio totalmente e saber chegar em todas as expressões, né? Mas é para a gente fazer o quê? Decorar essas expressões e tentar aplicá-las. Tá, o que está difícil, gente? A matéria em si, para chegar nas expressões, são realmente difíceis.
Mas lembre que eu estou querendo de vocês. Eu estou querendo de vocês decorem essas expressões para aplicar, né? Isso aqui, para ficar chegando nisso aqui, não faz sentido. Você perde muito tempo. Então, você vai decorar esses três, vai decorar lá o funk, você vai decorar os 2 poeminhas, né? Para a gente aplicar o nosso problema, tá bom? Então, ó, ele fala que tem 2 circunferências de raio 2 e 3 centímetros e possui seus centros em uma distância de 4 centímetros. Determinar o cosseno do ângulo formado pelas retas tangentes às 2 circunferências em um de seus pontos de encontro. Eu acho que eu vou fazer essa questão na próxima aula. Nossa aula vai ter... Não, 9h05, né? Então dá tempo. Então, ó, 2 circunferências de raio 2 e raio 3 centímetros. Eles estão a distância de 4 centímetros. Beleza. Então, se eles estão a distância de 4 centímetros, eu consigo verificar aqui, ó, essa distância de 4 centímetros, ele vai me dar, ó, até aqui tem 2. E até aqui tem 3, significa que esse espaço aqui representa 1 centímetro. Se aqui tem 1 centímetro, aqui tem 1 e aqui tem 2. Certo? Nesse pedaço aqui tem 2. Beleza. Então, a gente já consegue identificar alguns elementos. Ele pediu para determinar o cosseno do ângulo formado pelas 2 retas tangentes às circunferências. Então, ele quer o cosseno desse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Essa tangente e essa tangente, ele quer esse ângulo aqui. Essa tangente, esse ângulo aqui do meio. Ele quer o cosseno do ângulo formado pelas retas tangentes às 2 circunferências. Então, ó, deixa eu apagar tudo aqui no meu desenho. Ele está querendo, tá vendo? Tem essa reta aqui, ó. Essa reta aqui, verde. Esse é o raio, né? Ele quer o ângulo entre essa reta verde aqui e entre essa reta azul aqui, que é a reta tangente. Então, como ele quer esse ângulo aqui, olha só, ele quer esse ângulo aqui, formado entre essas 2 retas. Certo? Beleza. Então, vamos prosseguir para o nosso exemplo. Essa questão é uma das questões mais difíceis que eu encontrei aí no livro. Então, a gente tem, ó, 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui e 2 centímetros daqui até aqui. Reparem bem que aqui, entre essas 2 retas tangentes, entre essa reta tangente aqui azul e entre o raio, você tem um ângulo de 90 graus. Então, você tem um ângulo de 90 graus e você tem que esse pedacinho aqui, ó, entre uma reta verde e a reta azul, você não conhece, é um ângulo alfa. Então, significa que da reta azul até a reta azul que tem 90 e até a reta verde tem alfa, então significa que esse ângulo aqui, ele vale 90 menos alfa. Porque seria 90 o ângulo todo entre as 2 retas azuis, menos esse ângulo verde aqui. Olha só. Seria esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo todo menos esse ângulo aqui, né? 90 menos alfa. Beleza, então a gente, com esse triângulo aqui, com o lado 2, 3, 4 e esse ângulo todo, ó, que vai ficar 90 mais alfa, eu vou calcular, aplicar a lei dos cossenos. Né? A lei dos cossenos vai ficar o quadrado do ângulo oposto, né? Ó, o quadrado desse é igual o quadrado desse mais o quadrado desse menos 2 vezes 2 vezes 3 vezes o cosseno desse ângulo. Cosseno de 90 mais alfa. Beleza. Aí, ele me dá que 16, que é 4 ao quadrado, é igual a 4 mais 3 ao quadrado, que dá 9, menos 12. Né? Então, 4 mais 9, você tem aí 13, 13 passa subtraindo, fica 3, menos 12 continua aqui,
passo menos 12 dividindo, então você sabe que o cosseno de 90 mais alfa é menos 1/4. Então, o cosseno de 90 mais alfa é menos 1/4. Ou seja, o cosseno disso aqui tudo. Se o cosseno disso aqui tudo, você sabe que esse ângulo aqui é maior que 90 graus, né? Porque está somando alguma coisa. Então, se fosse menor que 90 graus, esse ângulo deveria ser o quê? Positivo. Tá? Então, vamos... Tá entendido até aqui o que a gente fez? Levanta a mão aí quem está conseguindo acompanhar. Então, perguntaram assim, ó, por que não 90 mais 2 alfa? Olha só, se eu pegar aqui, ó, se eu pegar aqui a expressão, eu tenho aqui, ó, isso aqui é 90 graus. Então, 90 mais esse alfa. Esse alfa aqui, ele já está dentro desses 90 graus. Entendeu? Por isso que não é 90 mais 2 alfa. Seria 90 menos alfa mais 2 alfa, que fica 90 mais alfa. Certo? Beleza. Então, vamos prosseguir aí. Então, a gente pega aí nossa expressão e fala assim, ó, se o cosseno de 90 mais alfa é igual ao cosseno de 90 vezes o cosseno de alfa menos o seno de 90 menos o seno de alfa, então o cosseno de 90 mais alfa seria igual ao menos o seno de alfa. E ele está me falando que o menos seno de alfa, você já sabe quem é. Então, 90 mais alfa não é menos 1/4? Então, menos seno de alfa é menos 1/4. Então, com o seno de alfa 1/4, eu sei que, ó, como o ângulo que eu tenho formado pelas tangentes é 90 menos alfa, não é aquele ângulo lá que eu mostrei para vocês? Então, 90 menos alfa, o cosseno de 90 menos alfa é igual ao cosseno de x, que é o que eu quero. Então, se eu fizer o cosseno de 90 menos alfa, né, aplicando a regra aqui, ó, ficaria cosseno de 90 vezes o cosseno de alfa, mais o seno de 90 vezes o seno de alfa. Seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0. Sobra só seno de alfa. O seno de alfa é 1/4. Então significa que o cosseno de x é igual a 1/4. É isso. Então, ó, eu acho aqui que o cosseno de x é 1/4 para essa expressão. Então, se eu voltar lá nas alternativas, eu vou achar aqui alternativa letra E. Uma questão de nível muito difícil, gente, para a gente conseguir enxergar aí, tá bom? Então, vamos para exercício mais simples, tá bom? Aqueles lá são exercícios de interpretação do contexto, interpretação de enunciado, e a gente tem que primeiro aprender a aplicar a regra. Vamos fazer esse da tangente aqui, ó. Vamos fazer esses dois da tangente e o restante, como vocês já devem, vamos fazer, na verdade, vamos fazer um da tangente e um do seno. Vou pegar esse aqui. Um da tangente e um do seno. Tá bom? Então vamos lá, fazendo essa primeira letra C. Nessa letra C, tangente de 105. Vamos pensar comigo. Quais são dois ângulos somados que dá 105? Tangente de 105. Deixa eu trocar de cor aqui, colocar uma cor mais visível. Vou colocar vermelho para ver. Preto. Então, na letra C. Quanto que dá, gente? Dois ângulos que a gente conhece, que dá 105. Tangente de 105. Ninguém sabe? Aí, ó. É isso aí. Falaram tangente de 60 mais 45. Né? Então, tangente de 60 mais 45, eu vou aplicar a regra, certo? Aí, ó, 45 mais 60. Isso aí mesmo. Posso fazer tanto 45 mais 60 quanto 60 mais 45. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a tangente, né? Vou lembrar aí, ó.
Tem gente que ama, tem gente que beija. Aí o que a gente tem? Tem gente que ama e beija. Pronto, galera. Aplicamos nossa fórmula. Sem mistério, sem desespero. Então, ó, se a gente vai... Qual é a tangente de 60? Tangente de 60, a gente tem que é raiz de 3, certo? Para indicar raiz, gente, vou colocar um V, tá bom? Raiz de 3. Tangente de 45. Tangente de 45 é 1. Então, embaixo, no denominador vai ficar 1 menos tangente de 60, que é raiz de 3, vezes 1. Então, é isso aqui, ó. Esse é a tangente de 105. O que eu posso fazer? Eu posso racionalizar, né? Se eu racionalizar aqui, é multiplicar aqui no denominador por 1 mais raiz de 3. Quando eu multiplico no denominador por 1 mais raiz de 3, vai ficar 1 menos 3, certo? Multiplicando aqui por 1 mais raiz de 3. Multiplicando essa expressão. Então, ó, no denominador vai ficar com 1 menos 3. Então, menos 3 é menos 2. Eu vou colocar aqui menos 2 no denominador. E no numerador, eu vou ficar com produto notável, certo? No numerador, eu vou ficar com produto notável. Né? Raiz de 3 mais 1, então o quadrado do primeiro, que dá 3, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 2 raiz de 3, mais o quadrado do segundo, que vai dar 1. Isso tudo sobre menos 2. Estão acompanhando, gente? Então, isso vai ser igual a quanto? 3 mais 1 dá 4. Então, 4 mais 2 raiz de 3, dividido por quanto? Por menos 2. Então, quando eu tenho isso aqui, eu vou ter que o meu resultado dessa expressão, dividir todo mundo por menos 2. Vai ficar menos 2 menos raiz de 3. Essa seria a minha expressão para a tangente de 105. E se eu lembrar bem, a tangente de 105 está em qual quadrante? Está no segundo quadrante. Se está no segundo quadrante, a tangente ela tem que ser o quê? Ela tem que ser negativa. Deu negativa? Então, se deu negativa, está correto, tá bom? Então, a gente encontra aí nossa expressão. Tranquilo, gente? Vou finalizar nossa aula por aqui, tá bom? Espero que tenham aprendido aí e gostado das expressões. E lembre, gente, essas expressões não tem aí no livro, tá bom? Eu vou pedir muita atenção de vocês para essas expressões aí, tentando fazer as atividades, beleza? Então, um beijão, um beijo, um abraço e até amanhã.